O mesmo medo, disfarçado de prudência. A mesma dúvida mascarada de lógica. A mesma esperança tímida, que não encontra espaço para florescer. A inquietação invisível acorda, respira fundo, olha ao redor. A xícara é nova, o noticiário é outro, mas o pensamento, o mesmo. Era assim com ele também. Chamemos de Elias. Todas as manhãs, Elias sentia um peso. Não era físico, estava entre as sobrancelhas, no centro do peito, às vezes nos ombros. Um aperto que não doía de verdade, mas também não passava. Ele já tinha lido livros, muitos, já tinha feito cursos de reprogramação mental, repetido afirmações diante do espelho, acendido velas, dito gratidão, mesmo sem sentir, mas algo não virava. Era como se a mente dele tivesse um trilho secreto, sempre o levando para o mesmo destino, dúvida, medo, comparação, autojulgamento e depois culpa por se sentir assim mesmo tentando tanto. Um dia, sentado sozinho numa cafeteria sem pressa, ele ouviu uma frase, não vinda de alguém ao lado, mas de dentro. Não um pensamento, um eco. Essa frase, aparentemente sem sentido, acendeu algo. Um eco, algo que se repete, mas que não é mais original. Algo que vem do passado, um som que não é novo, mas que ainda reverbera, forte o bastante para ditar sentimentos, silencioso o bastante para parecer seu. E foi ali que a jornada de Elias começou. A jornada para mudar o padrão mental, não por esforço, mas por escuta, por entrega, por presença. Porque às vezes o século que virou espelho, o século XXI, já foi chamado de ficção científica, de promessa tecnológica. Mas para Elias, esse século era um espelho, um reflexo ampliado da mente humana. Um lugar onde tudo se acelerava, inclusive os pensamentos. Ele lia sobre isso, certo dia, num livro antigo com um cheiro de biblioteca esquecido. Um trecho falava sobre Einstein, sobre a energia que se transforma, sobre como tudo, menos absolutamente tudo, era energia em movimento. Partículas subatômicas, átomo, molécula, tecido, órgão, sistema, até o corpo humano, tudo vibra. E mais, que a mente menos consciente, inconsciente, superconsciente, era como um maestro invisível, regendo cada átomo, cada sinal elétrico, cada batida do coração. Elias fechou o livro devagar, olhou para suas mãos, pensou: se tudo vibra e a mente comanda, então o que vibra em mim quando penso que não sou capaz? O que estou ordenando quando me sinto pequeno, mesmo diante de algo simples, como uma ligação ou uma escolha? Foi nesse instante que ele compreendeu. Não era apenas uma mente repetitiva, era um corpo todo respondendo a comandos antigos. E o mundo lá fora, menos com suas urgências, seus alertas, suas comparações incessantes, era apenas o reflexo aumentado dessa mente coletiva. Um eco em escala global. E se o mundo fosse, de fato, um espelho daquilo que pensamos e sentimos? Então mudar o mundo ao redor começaria por mudar esse reflexo interno. Mas como? A resposta viria num gesto simples, um sinal do corpo. Porque, como ele aprenderia logo adiante, o corpo é o primeiro a tentar nos acordar. A linguagem esquecida do corpo foi numa manhã chuvosa que Elias sentiu. O joelho doía, o mesmo joelho de sempre. Aquela dor que vinha, sumia, voltava. Ele já tinha feito exames, nada clínico. E mesmo assim, doía. Mas naquela manhã, ele parou. Não para tomar um remédio, não para reclamar. Ele parou para ouvir. Sentou-se no chão frio da sala, colocou a mão sobre o joelho e perguntou, quase sem perceber: o que você está tentando me dizer? Nenhuma resposta veio em palavras, mas veio em memória, uma imagem antiga. Ele, criança, caindo da bicicleta, a dor física misturada à vergonha. Ninguém veio ajudá-lo, ele levantou sozinho. Desde então, fazia tudo assim, caía e levantava sozinho, sempre, como se depender de alguém fosse fraqueza. E ali estava o corpo falando o que a mente escondeu. Naquela mesma semana, Elias descobriu um livro de Cristina Cairo, Linguagem do Corpo. Palavras que confirmavam o que ele já intuía, que o corpo guarda emoções, que cada órgão tem um símbolo, uma história, um chamado. Dor nas pernas,
medo de seguir em frente, dor nas costas, carga emocional não compartilhada, problemas na garganta, voz sufocada. Era como se o corpo fosse o diário secreto da alma. Elias começou a prestar mais atenção no aperto no estômago antes de uma reunião, no cansaço inexplicável depois de conversar com certas pessoas, nos olhos que pesavam, mesmo depois de dormir bem. Cada sintoma, um sinal, cada sinal, uma porta para dentro. E só quando parou de fugir da dor é que ele começou a mudar o padrão. Os 7 ecos, eles não têm nome oficial, não aparecem em exames, mas estão lá como trilhas sonoras repetidas em segundo plano. Elias passou a chamá-los assim. Os 7 ecos. Primeiro eco, não sou suficiente. Ele não diz isso em voz alta, mas aparece toda vez que você adia um sonho por medo de não estar pronto. Toda vez que sorri, mesmo querendo chorar, é o eco da comparação. Segundo eco, vai dar errado. Esse eco sussurra nas entrelinhas do otimismo forçado. É o que segura a mão que quer criar, que prende o passo antes do salto. É o eco do medo ancestral. Terceiro é, eu preciso agradar. É o mais disfarçado. Ele se veste de gentileza, mas no fundo é o vazio que busca aplauso. É a paz trocada por aprovação. É o eco da desconexão de si. Quarto eco, não posso descansar. Esse é sutil, mas profundo. Ele não deixa parar. Diz que a pausa é desperdício, que relaxar é fraqueza. Mas no fundo, é o eco do valor condicionado. Só valho se produzo. Quinto eco, eu dou conta sozinho. Heróico, talvez. É o eco do abandono antigo, impede ajuda, agora travestido de independência. Sexto eco, não mereço tudo isso. Ele surge quando a vida começa a dar certo e o coração treme. Sabotar é mais fácil do que permitir. É o eco da culpa antiga, não curada. Sétimo eco, é tarde demais, talvez o mais cruel. Ele aparece no suspiro da noite, na lágrima contida ao lembrar de um sonho adiado. É o eco do tempo como inimigo. Elias reconheceu cada um deles, um por um. E, ao reconhecer, porque algo começou, o eco só vive no inconsciente. Quando é iluminado, perde a força. E para isso, ele precisaria de um novo gesto. Uma prática simples, um ritual. O ritual do silêncio reprogramador não era complicado, não exigia incenso, nem mantras em línguas sagradas. Era só ele, com ele mesmo. Elias chamava de silêncio reprogramador, um nome que inventou, mas que fazia sentido. Porque no fundo, o que ele fazia era assim. Todos os dias, antes do mundo começar a gritar, ele sentava. Só isso. Fechava os olhos, colocava uma das mãos sobre o coração, a outra sobre o ventre e respirava 3 vezes, lentamente, sentindo o ar entrando como luz e saindo como sombra que se dissipa. E ali, naquele espaço entre o pensar e o sentir, ele dizia internamente, eu sou livre dos ecos, eu sou presença nova. Eu escolho um pensamento que me expande. Eu escolho viver com leveza. Às vezes chorava, às vezes ria, às vezes não sentia nada, mas fazia. E com o tempo percebeu algo curioso. As reações mudaram, as dores diminuíram. O mundo, que parecia feito de urgências, passou a responder diferente, como se ele tivesse mudado a música, e a dança do universo se ajustasse à nova melodia. O padrão mental, menos aquele labirinto silencioso, menos começava a perder suas paredes. Não por força, mas por ternura. O sussurro da nova frequência, Elias não virou guru, não abriu um canal, não saiu ensinando por aí, mas algo nele mudou, e quem estava por perto sentia. Era o jeito de olhar mais devagar, de ouvir com o corpo, de rir com presença. Era como se ele tivesse encontrado um ponto dentro de si, onde o tempo não tem pressa, onde o passado não pesa, e o futuro já não ameaça. Ele chamava esse ponto de frequência, a nova frequência. Não era mágica, era prática, constância, uma escuta diária que pouco a pouco reescrevia trilhas antigas, como quem planta de novo num solo onde antes só havia pedra. Você também pode ouvir esse sussurro. Não exige um mestre, exige espaço. 1 minuto de silêncio
antes de abrir o celular. Uma respiração consciente ao olhar no espelho. Uma frase nova que substitui o eco antigo. A mente é como um campo e cada pensamento é uma semente. Que tal plantar diferente a partir de agora? Respira em silêncio e reescreva a sua nova frequência. Já está sussurrando.